Olá, tudo bem com você? Vamos dar continuidade aí ao estudo da norma CPC 46, agora por meio de resolução de questões. Então, nós faremos aqui algumas questões. Caso você tenha dúvida, não conseguiu assistir a aula teórica e sentir que está tendo dificuldade, eu convido você a ir lá assistir os 3 blocos ali de aula teórica e depois você volta aqui para fazer as questões. Mas se você está com pouco tempo, vamos aí que na questão dá para você também pegar aí os principais pontos referente a esta norma, tá? E aí vai fazendo seu caderninho aí de anotações. Pessoal, o que eu quero chamar a sua atenção em relação a esta norma? Quando a FGV ela cobra a CPC 46, ajuste a valor justo, meio que ela sempre vai utilizar ali a aplicação, por exemplo, do CPC 28, que trata da aplicação da propriedade para investimento. Ela pode utilizar com o CPC 18, coligadas controladas, ela pode utilizar essa norma com o CPC 16, que trata dos estoques, ou com o CPC 27, que trata do imobilizado, e ela pode fazer esse jogo aí de mistura de normas para cobrar o valor justo, e é isso que nós vamos ver aqui no decorrer da resolução dessas questões. Então, eu peguei as questões mais recentes sobre este assunto para que possamos, então, resolver juntos aqui nessa aula. Então, vamos aí para a tela fazer a primeira questão aí da sua lista. Pessoal, primeira questão aí da lista é uma questão aí, ó, de 2024, que diz o seguinte: deixa eu pegar a marca-texto. Em 1/12 de 2023, uma entidade do setor público adquiriu o quê? Ela adquiriu um terreno por 200 mil. A entidade mantém o terreno para uso ainda não definido. Após o reconhecimento inicial, a entidade escolheu como política contábil o modelo de custo. Em 31/12, o valor justo do terreno foi estimado em 240 mil. Na data, a diferença entre o montante do valor justo e do custo histórico deve ser reconhecida na entidade como, gente? Outras receitas, receita financeira, receita operacional, ajuste de avaliação patrimonial ou sem reconhecimento? Vamos entender aqui. Olha só, ele diz que ela comprou um terreno e não tem definido o que vai fazer com esse terreno. Se ela não definiu o que vai fazer com esse terreno, eu vou aplicar o CPC, ó, CPC 28, que trata de propriedade para investimento, porque é indefinido. Se ela não definiu, eu trato isso como o quê? Como propriedade para investimento. E aí o que você precisa saber? Que se a entidade ela tem o poder de escolher se ela vai avaliar ao custo ou a valor justo. E a questão informou que a entidade escolheu como política contábil qual método? O método de custo. Se é no método de custo, pessoal, eu não faço nada, tá? Por quê? Porque de acordo com as normas aplicável ao setor público, por exemplo, aqui o CPC 27, ativo imobilizado, e as normas equivalentes para o setor público, ao adotar o custo aqui, ó, quando a entidade fez a opção a adotar o ativo pelo método de custo, que neste caso é um terreno, ele não pode ser avaliado pelo valor justo, porque ela fez a escolha. Então, se fosse pelo valor justo, eu teria que fazer esse ajuste. Como não foi ao custo, não tem reconhecimento nenhum. Perfeito? E lá no nosso material eu deixei a explicação para você. Então, a diferença entre o valor estimado e o custo histórico não será reconhecida em nenhuma conta de resultado ou patrimonial. Isso significa que a entidade, no final, não há que ajustar nada aí. Por quê? Porque ela escolheu o método de custo. Perfeito? Vamos seguir aqui. Então, veja aí que essa primeira questão, a FGV já colocou aí para você a aplicação do CPC 27, que trata ali de terreno, a aplicação do CPC 28 e a do próprio CPC 46. Então, é uma mistureba aí que ela fez nessa questão. Vamos para mais uma. Olha o que diz essa questão. Em 31/12 de 2021, uma entidade adquiriu um terreno, olha só, por 200 mil. O uso do terreno, naquele momento, era
indeterminado. De novo, ó, indeterminado, CPC 28, propriedade para investimento. A empresa escolheu mensurar o terreno. Opa, aqui ela já mensura pelo quê? Pelo valor justo. Em 31/12 de 2022 e 31/12 de 2023, os valores justos do terreno eram, respectivamente, 190 e 220. Assinale a opção que indica a contrapartida do reconhecimento do ganho decorrente da alteração do valor justo, quando? Lá no dia 31/12 de 2023. Então, vamos entender aí. Pessoal, no dia 31/12 de 2021, a entidade fez o quê? Ela adquiriu um terreno por quanto? 200 mil. E ela colocou isso aonde? Dentro do balanço patrimonial dela por 200. Depois, lá no dia 31/12 de 2022, esse terreno estava valendo quanto? Olha aqui. 190. Então, ó, 190. Então, o que aconteceu ao valor justo? Que daqui para cá, a entidade teve uma perda. De quanto? De 10 mil. Porém, quando chegou dia 31 de 2023, ele estava valendo quanto? 220. Então, ó, 31/12 de 2023, ele estava avaliado a 220. Então, desse ano para esse, ele teve o quê? Um ganho. De quanto? 30 mil. Perfeito, pessoal? E aí, olha só. Qual é a contrapartida desse ganho? Dessa alteração a valor justo nessa data aqui? Eu tive um ganho de 30 mil, tá, professora? Então, eu já sei que é 30 mil, que é um ganho. Eu fiquei com duas alternativas. E aí, neste caso, o que a norma diz? Que eu vou avaliar... Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Coloquei, olha só. Método do valor justo. Após o reconhecimento inicial, a entidade deve escolher um método do valor justo e deve mensurar todas as suas propriedades para investimento pelo valor justo, exceto os casos descritos no item 53. Aí lá no 35 ele fala, ó, o ganho ou a perda proveniente de alteração do valor justo de propriedade para investimento deve ser reconhecido no resultado em que ocorre. Então, veja, ele está falando que eu vou reconhecer no resultado. Então, daqui para cá, foi para onde? Foi para o resultado. Uma perda de 10. Quando chegou aqui, foi para quem? Para o resultado. Foi para DRE. Quanto? Um ganho de 30 mil, gabarito letra B. Perfeito, pessoal? Então, olha aí, não tem muito segredo, não. Tem muito segredo, não. É decoreba pura aqui dessa norma, tá?